Gente, então vamos lá dar prosseguimento às nossas atividades, né? Vamos falar hoje sobre notação musical. E quando nós falamos então de processo coreográfico, construção de coreografias de danças, de ginásticas, nós pensamos em como isso é passado para o papel. Quando a gente observa uma aula de dança, uma aula de ritmos, a gente tem que entender que aquele processo de desenvolvimento pedagógico dos passos que são pensados pelo professor é chamado de coreografia, como nós já conversamos sobre isso. E para que isso seja colocado no papel, existe uma leitura que é um mapa coreográfico, que é o que nós iremos conhecer um pouco hoje, tá? Então, a gente já comentou bastante que a música ela está inerente à nossa vida, ao nosso dia a dia, e especialmente nas diversas áreas da educação física. Então, nós avançamos e entendemos que a música ela é de fato escrita com leituras que serão traduzidas através de movimentos corporais. Assim como a fala é o meio de comunicação, existem símbolos que nós criamos ou símbolos estes já estabelecidos para identificar tanto qual é a parte da música que a gente vai começar o movimento, como qual é este movimento que vai ser realizado. Então, quando nós falamos da parte histórica desse processo, essa leitura musical, essa escrita musical, ela surgiu nos cantos gregorianos na igreja medieval. Então, de lá que vem o nosso processo desse conhecimento, a Idade Média. E o canto gregoriano, ele era não havia tanta expansão, era bastante linear. Hoje nós encontramos diversos tipos de sons mais graves, mais agudos. Então, quando a gente lembra lá dos cantos gregorianos da igreja medieval, a gente tinha uma música com pouca extensão, um ritmo monótono e a letra, logicamente, sempre religiosa. E a partir de então, começou-se a estudar a música e a leitura musical. E aí surgiram o que chamamos de neumas, que são símbolos. Estes símbolos começaram a traduzir o que era, qual era realmente a expressão musical. Aí criou-se partitura, as partituras começaram a ser desenvolvidas, e das neumas surgiram as notas, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. E desde então, as notações musicais começaram a ser desenvolvidas. Quem trabalha com música já deve ter visto uma partitura ou a descrição de como a gente escreve uma música. Aí vocês podem ver o pentagrama. O pentagrama nada mais é do que a junção dessas 5 linhas paralelas e equidistantes que formam esses 4 espaços. E aqui se constrói os diversos símbolos musicais. Como o nosso objetivo não é entender os símbolos musicais, e sim como a gente constrói esse processo coreográfico, a gente tem que entender algumas condições que estão em toda música: melodia, harmonia e ritmo. Melodia, harmonia e ritmo. Esses elementos compõem toda e qualquer música. Então, melodia é a combinação dos sons sucessivos, ou seja, a organização dos sons, um após o outro. Aquela sucessão coerente entre sons e silêncios, a horizontalidade da música. A música ela tem os seus picos, mas ela ainda assim, para ser melódica, ela tem que ter uma aparência horizontalizada, coordenada e organizada e ordenada. Aí embaixo vocês têm um exemplo, depois vejam esse vídeo no YouTube para entender um pouco o que é a melodia, tá bom? Mais à frente nós temos a harmonia. A harmonia ela tem já uma ideia de verticalização, ela trabalha mais com a sobreposição das diferentes notas e essa combinação vai proporcionar uma harmonia musical, notas mais altas, notas mais baixas e aí sucessivamente. E também vocês têm um outro exemplo para entender um pouco sobre a harmonia, tá bom? Lembrar que a melodia é verticalizada e a harmonia é horizontalizada. E o ritmo que é a combinação do valor tempo, é a sucessão dos tempos fortes e tempos fracos, com intervalos regulares, que é o ritmo métrico, que é o som métrico, como nós conversamos. Conversamos também de ritmo assimétrico. E aí nós temos a composição da música. Tendo por base essa ideia, a gente entende que a dança e o tempo musical, a compreensão da oitava musical, a compreensão de como a gente percebe a música, a gente começa então a construí-la.
E aí surgem as diversas aulas. As aulas de ginásticas, as aulas de jump, as aulas de step, as aulas de ginástica aeróbica, as aulas de aerofighter, as aulas de ginástica rítmica, enfim. Todas as diversas manifestações através da musicalidade. Então, a cada oitava musical, a cada 8 pulsos, há uma acentuação de algum elemento musical, instrumento, início de refrão. Como nós falamos naquele momento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nesse momento mais forte, 1, 1, 1. A gente ouve na música que o instrumento vai começar a tocar mais forte, que começa um refrão, que é a hora que o cantor ou a cantora inicia uma frase musical. Então, observem que sempre que inicia esse pulso, há uma acentuação. E essa acentuação é que nos dá a diretriz para entender como a gente organiza uma aula de ginástica, uma coreografia, uma sequência de passos rítmicos. Então, a oitava musical é o parâmetro para que nós tenhamos harmonia. Harmonia de entender e colocar essa percepção na ação corporal, tá bom? Então, lembrando que a oitava são formadas por 2 compassos de 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, eu tenho uma oitava, então 1, eu tenho um instrumento que toca mais forte, eu tenho um começo de um refrão, eu tenho o cantor, a cantora dando a sua expressão, então esse é o momento que vocês devem compreender. Então, para facilitar as montagens coreográficas, nós criamos as diversas frases, que são períodos de 8 compassos quaternários. E em cima das frases musicais, a gente começa a formar os blocos. Então, a oitava musical cria a frase, combinação de frases, nós criamos o bloco musical. 2 frases musicais compõem um bloco. Então, o bloco refere-se a 2 frases musicais, ou seja, 64 tempos. Voltando um pouco, acabei de comentar, a frase é um período de 8 compassos quaternários. Então, 8 compassos quaternários, como eu tenho aqui embaixo, 32 tempos, eu formo o bloco musical. E isso nós temos em toda a música simétrica, tá bom? Então, uma oitava, 8 pulsos, frase musical 4 vezes 8, e o bloco musical 2 vezes a frase, para vocês ficarem aí observando esse mapa. Acho que eu já passei ele em sala de aula e fica mais claro, tá bom? E dessa forma surgiram os diversos ritmos e possibilidades, desde o sertanejo, o axé, o forró, as músicas infantis também. E dessa forma a música ela se renova, ela passa por diversas alterações em sua letra, mas a construção, a harmonia, melodia e ritmo não é alterada desde o seu princípio. Então, em cada um desses estilos que vocês estão a observar nesse momento na aula, seguem o mesmo padrão, tá bom? Então, para quem está começando na área, quem vai começar a trabalhar com ginástica aeróbica, com ginástica para terceira idade, ou até mesmo ritmo, nós temos que ter alguns processos pedagógicos bem intrínsecos nessa compreensão. Como, por exemplo, a comunicação verbal e visual. A gente observa que a execução do movimento é de extrema importância para que o aluno consiga entender, perceber e saber o que ele precisa realizar. Então, a nomenclatura do movimento, isso com o tempo, o aluno ele vai aprendendo. Você pode criar estratégias, movimentos como cha-cha, mambo. São expressões que quem trabalha com ritmo, quem trabalha com ritmicidade, com musicalidade na educação física conhece. E o aluno, com o passar do tempo, ele vai tendo familiaridade. E lembrar que a gente tem sempre que executar antecipações do movimento. Então, com o tempo, vocês vão observar que, à medida que eu estou na explicação de um movimento e eu vou passar para outro, e eu estou executando aquele movimento com o meu aluno, eu tenho que antecipar qual é o próximo movimento. Ou eu antecipo na execução de fato, eu antecipo na verbalização. Isso fica um pouco complicado vocês entenderem pela aula, sem eu conseguir estar presente, mas eu vou mostrar isso depois na prática. Então, vamos pensar em uma construção coreográfica de uma música de 3 minutos, 3 a 5,
3, vamos pensar que fica mais fácil. Nós idealizamos colocar de 3 a 5 habilidades por coreografia. E a gente vai agrupar estas habilidades. O que são estas habilidades? As habilidades básicas do movimento corporal são estas. A marcha, que é o pisar no chão, 1, 2, 3, 4, marcha soldado, comumente feito por nós. Toque à frente, toque lateral, toque para trás, virando para a direita, virando para a esquerda, o mambo, chassé, contratempo. Esse contratempo, ele é aquele tempo, por exemplo, quando eu começo a fazer um movimento com a perna esquerda, eu vou que é a minha perna de comando, e eu passo para a direita e torna-se a direita a perna de comando, eu tenho que fazer um contratempo nessa execução. O step touch, que é ir para um lado para o outro, deslize, arrastar, diagonal para frente, diagonal para trás, enfim, dentre outras habilidades, tá bom? E dessa forma, nós escolhemos de 3 a 5 habilidades e começamos a construir as oitavas musicais, as frases musicais e os blocos musicais. Então, eu posso construir uma oitava musical de marcha com toque à frente, por exemplo, uma frase de marcha, uma frase de toque à frente. E dessa forma, eu vou formando frases musicais com marcha e toque. Aí eu pego, por exemplo, toque lateral com toque atrás, duas outras habilidades, e construo uma outra frase musical. Após isso, eu junto esses movimentos em um bloco, certo? Não sei se ficou claro para vocês. Mas, por exemplo, se ficar na marcha 1, 2, 1, 2, 1, 2, a combinação 1, 1 é essa combinação de um elemento só uma habilidade, como uma marcha. Tá? 1, 1 e 2 é, por exemplo, marcha e toque lateral. 1, 1, toque lateral. 1, 1, toque lateral. Imagina, esquerda, direita, toque lateral para a esquerda. Aí, quando eu volto para o movimento, eu vou esquerda, direita, toque lateral para a direita. E as combinações elas são as mais diversas possíveis. Para ficar mais claro, eu acho interessante nós mantermos na combinação 1 ou na combinação 1, 1 e 2. Então, estes elementos didáticos verbais são de extrema importância. Volume no comando, simplicidade na execução de movimentos. Observe que os movimentos são o quê? Caminhada diagonal, marcha, pisa à frente, pisa lado. A contagem e, mais importante, que a antecipação do movimento. Isso é só com a prática que a gente vai desenvolvendo. Tá? Então, gestos, expressões, sinais, demonstrações são estratégias para que a gente consiga apresentar uma coreografia e o aluno que está aprendendo consiga entender. Então, lembre da aula da Grazi, que ela passou a coreografia para vocês e vocês foram realizando a expressão, os sinais, a demonstração do movimento, os gestos motores, tudo isso é envolvido nesse processo, tá bom? Esse link que eu deixei para vocês no final, ele é um link de um vídeo que explica um pouco sobre os desenhos coreográficos. Lembra que vocês fizeram a primeira avaliação parcial de vocês em cima dos desenhos coreográficos? Aqui é só para vocês relembrarem e verem outros desenhos também. Tá? Um vídeo bem simples, que depois a gente pode falar mais sobre ele, tá bom? Eu queria mostrar para vocês um exemplo de mapa coreográfico. Aqui é um mapa coreográfico de uma aula de ginástica. É um mapa coreográfico um pouco mais complexo, mas entendam, isso aqui é um alongamento de uma aula de ginástica aeróbica. Então observem, aqui onde eu tenho na coluna música, eu tenho a parte da música que começa, que inicia o movimento. Então observe a introdução, e aqui eu tenho C, you got to be there. Observa que you está grifado. Então, quando a cantora fala you, é a parte que começa. Aí vou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na outra vez que ela fala you, começa inicia-se uma outra frase musical. Então, observem aqui, por exemplo, no momento da introdução da música, eu tenho 4 oitavas nessa execução, até chegar nessa parte instrumental aqui, ó, que é instrumental, e começar o coro, que é essa parte que inicia a música. Então, quando eu começo a parte instrumental de 4 oitavas, observa que aqui eu tenho a descrição da sequência dos exercícios. Por exemplo, uma oitava, mãos unidas, dupla extensão para cima, eu junto as mãos e levanto as mãos para cima, isso em uma oitava. A próxima oitava, eu estendo a mão esquerda para cima,
uma oitava eu executo esse movimento, uma próxima oitava eu estendo a mão direita para cima e uma outra oitava eu desenrolo meu tronco e subo devagar. Então observa que foram 4 oitavas, aí é justamente o que eu estava comentando. A gente pega a música, fragmenta, cria as oitavas, as frases e vamos seguindo na construção do bloco musical, tá bom? E aí os movimentos vão se variando. Aqui tem um balanço, step touch, caminhada. Observa esse momento aqui do instrumental. Caminhada, frente, esquerda, direita. E eleva o joelho. Palmas na elevação do joelho. Aqui é uma observação que eu tenho que executar durante aquele movimento. 4 tempos, tá bom? Observa que essa música ela é bem simétrica. 4 de 8, 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 4 de 8. E eu vou construindo o meu mapa, tá bom? Isso aqui é uma aula, um mapa um tanto mais complexo, mas só para vocês entenderem. Nesse verso 1, por exemplo, a parte mais forte da música não começa no início da frase, e sim no hand. Então, no hand, eu tenho já uma intensificação de um instrumento musical que me dá a orientação de como eu começo com o movimento, tá? Observa, balanço direita, esquerda, 4 vezes. Aqui eu tenho um tracinho antes de começar a música, sinalizando que a parte do mais forte da frase musical começa no instrumento que vai ser ali colocado, que eu vou ter a percepção rítmica quando eu ouvir a música antes do início da frase. Então, quando a cantora fala got to be there, antes dela falar o got to be there, já tem uma intensificação de um instrumento que me dá a ideia de 1, 2, 3, 4, tá bom? Aí segue por o mesmo processo. You got to be there, you é a parte forte. Então, a ideia era durante a aula presencial apresentar isso para vocês, mas como estamos nessa situação, fica complicado, tá bom? Aí novamente seguindo, por exemplo, repete caminhada frente e trás, direita e esquerda, e por aí vai. Mas, tendo por base um aspecto ainda mais simples desse processo, vamos aqui entender. Então, esse é o mapa que tem no caderno de vocês, tá? Já antecipando a aula prática, que seria a nossa aula prática. Então, vamos aqui pensar em uma música qualquer. Aqui você coloca a parte da música, né? Em parte da música, com início da frase musical. Então vamos supor que eu já ouvi essa música e essa música tem 4 oitavas. Essa música pode ter 2 oitavas, enfim, 4 contagens de 8. 4 vezes 8. 8 pulsos. Quantas vezes o movimento será repetido? Vamos colocar 2 vezes. O que vai ser feito? Eu posso colocar caminhada, frente e trás. Então, a caminhada frente e trás, que eu vou contar a caminhada frente e trás. 1, 2, 3, 4, caminho para frente. 5, 6, 7, 8, caminho para trás, mais toque lateral, esquerda e direita. Então, aqui eu já fiz uma combinação de 2 movimentos, 2 repetições, por quê? São 4 oitavas. Então, 1 oitava eu faço isso, 1 oitava eu faço isso, 1 outra oitava eu faço isso. Já que são 2 repetições, aí na outra oitava eu faço isso, e na outra oitava eu faço isso. Então, eu fiz 4 oitavas, 2 repetições. Entenderam? E aí segue sucessivamente. Mais 4 vezes 8. Vamos colocar novamente 2 repetições, 2 sequências. Eu posso colocar caminhada na diagonal esquerda, já que a minha perna esquerda é de comando, e direita, mais qual a habilidade que a gente pode colocar? Toque atrás. Toque atrás. Então, se são 2 repetições de 4 oitavas, 1 oitava eu faço isso, 1 oitava eu faço isso. Eu posso fazer isso
e a outra combinação, aqui fica só duas no caso, né? Se eu quiser, por exemplo, colocar 4/8 nessa primeira parte da música, na primeira parte, né? E nesse refrão, vamos supor que é um refrão. Na segunda parte do refrão, lá no ponto forte da música, se for no You, como tem lá naquela música que eu mostrei agora há pouco, You Got to Be There. Vamos supor. O You é a parte forte da música. Aqui eu coloco 4 outras oitavas com mais 2 repetições, ok? E aí eu vou colocar, por exemplo, uma oitava de step touch, mais, deixa eu pensar, step touch, com calcanhar atrás. Calcanhar atrás, por exemplo. Então, formei uma outra sequência, tá bom? E aí a música vai seguindo, se eu for seguir um processo de complexidade, na última parte da música eu junto todos esses movimentos. Aí eu formo um bloco maior. E aí sucessivamente a gente vai construir um mapa musical. Então, direita, esquerda, elevação de braço, mambo, calcanhar atrás, já tinha até aqui um exemplo, caminhada. São movimentos básicos que a gente usa e são úteis em aulas de ginásticas para adultos, para terceira idade, tranquilamente. Tá bom? Espero que tenham compreendido essa parte da nossa disciplina. Eu entendo que é um momento bastante prático, então eu sei que pode ser complicado compreender ele, mas é o que nós temos no momento para conseguir dar andamento nesse processo. Então eu vou passar esse material para vocês, já está tudo postado no Info Online. Então vocês têm essas 6 aulas aqui já enviadas para vocês. Essa aula que eu acabo de apresentar é a aula 6. E a Grazi vai enviar para vocês o capítulo 5, que é a leitura complementar desse assunto, tá bom? Então, em breve nos falamos e tchau a todos.